Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus a todos. Como os irmãos bem sabem, está vendo o Radical, o pastor Arildo está lá. Na sexta-feira, ele foi para lá na sexta-feira. Na sexta-feira ele me passou uma mensagem, quase meia-noite, perguntando se eu poderia estar aqui hoje, porque o planejamento dele era voltar. Mas por ser o último Radical do ano, aí o Levi, o pessoal pediu para que ele pudesse ficar para fazer o fechamento de hoje. Ontem ele tinha uma palavra a dar aos pastores ali presente, e aí ele me pediu. Mas eu só fui ver a mensagem no sábado de manhã, porque o horário que ele mandou eu já estava no terceiro sono. E aí, no primeiro momento, eu disse a ele que também não poderia, porque hoje nós tínhamos um evento em família, para sair. Nós iríamos a Alcântara hoje, na casa da prima da Lu, passaríamos o dia lá. Mas Deus sabe todas as coisas. E o fato é que tudo aconteceu para que estivéssemos aqui hoje. O nosso evento em família teve que ser adiado. Eu nem iria dar aula na classe hoje, acabei dando a aula também, então Deus ele providencia tudo. E nós simplesmente nos colocamos à disposição do Senhor. E é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui nesse lugar, poder estar falando à igreja. Estamos aqui com certeza com o propósito de Deus e com a confiança do nosso pastor. Então eu sou muito grato a Deus por isso. E aí eu quero pensar com os irmãos nessa noite, nessa manhã, com relação ao que eu falei aqui, de sermos disponíveis a Deus. Isso faz parte da nossa vida cristã, daquilo que somos, Mas eu quero pensar com vocês hoje acerca da plena segurança do crente. A segurança que nós temos realmente garantida em nossa vida. Porque se a gente for pensar no contexto de salvação, a doutrina da salvação, ela é, sem dúvida nenhuma, a mais importante doutrina bíblica que nós temos. É o principal, é o norteador realmente da nossa vida, É aquela que nos dá a esperança e uma garantia realmente de que há um futuro certo, um futuro pleno, preparado, para todos aqueles que creem. Então, isso nós temos realmente certeza, convicção. Mas há aqueles que não entendem isso. Há aqueles que não aceitam isso. E aqueles que não aceitam, em termos práticos para as suas vidas, eu posso dizer que eles estão deixando de usufruir de uma grande bênção. Uma bênção divina que nos foi preparada desde a fundação do mundo. E essa segurança que nós temos, essa segurança maravilhosa, é Jesus que nos concede isso, dá certeza realmente da nossa salvação. E nesse contexto há assim, uma afirmação que nós podemos fazer, que não há nada mais libertador, mais maravilhoso neste mundo, do que sabermos que somos amados pelo Senhor. Não tem nada que seja mais maravilhoso na nossa vida, saber que o Senhor nos ama. E só que isso daí também, quando a gente pensa nisso, surge uma interrogação que talvez muitos já tenham feito, de como podemos viver a plena segurança em Cristo. Como? Como podemos ter certeza disso, Eu vou dizer para vocês que, por meio da palavra, nós podemos ter algumas certezas, que nos farão sentir plenamente seguros em nossa caminhada com Cristo. E nós devemos, sim, viver com essa certeza. Como a palavra nos dá essa direção, eu vou convidar os irmãos a nós lermos a palavra. E nós vamos estar lendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 31 e 39, que é a base do nosso pensamento nessa manhã. Os irmãos podem ficar de pé para nós podermos estar lendo. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Diz assim o texto:
Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, ó Deus, falando contigo, eu quero te agradecer, ó Deus, por estarmos juntos aqui. E no momento, ó Deus, em que lemos a Tua palavra, Deus, que é o norteador da nossa vida, Pai, eu te peço que Teu Santo Espírito fale aos corações nessa manhã, tanto quanto Tu já falou ao meu, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Pode sentar, irmãos. E aí a pergunta, né? Como podemos viver a plenitude da segurança em Cristo? Tem alguns aspectos que eu separei com base nesse verso para nós pensarmos nisso. E o primeiro deles, a primeira maneira de nós podermos viver a plenitude da segurança, é tendo a certeza de ter Deus a nosso favor. Porque o que nós lemos aqui, no verso 31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? E essa pergunta é profunda, porque embora, né, nós tenhamos adversários, e temos, e são até muitos, né, quem nos separará? E quem são esses adversários que nós temos? Tá? Vamos pontuar alguns desses adversários. O primeiro adversário que nós poderíamos pontuar é o pecado que habita em nós, que com certeza é nosso adversário, né? Para algumas pessoas, entenda bem o que eu vou dizer, para algumas pessoas, talvez o maior inimigo, como poderiam pensar, nem seja o diabo. Sabe por quê? Porque, na realidade, em muitos casos, nós é que facilitamos as coisas para o diabo. Nós é que damos legalidade a ele, de modo que nós mesmos é que somos os nossos maiores adversários. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer, por exemplo, quando nós somos tentados, né, lá em Tiago 1,14, ela diz o seguinte, que a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então, são os nossos desejos, o nosso pecado, o pecado que habita em nós, é que se torna realmente o nosso maior adversário, que faz com que brechas sejam abertas para que o diabo trabalhe na nossa vida. Um outro adversário, né, que muitos poderiam pensar, por exemplo, é a morte, que pode ser tida realmente para muitos como um adversário também, mas a palavra de Deus nos garante que a morte já está derrotada pelo fato que Cristo a venceu por meio da sua ressurreição. E essa ressurreição de Jesus é o que nos dá a garantia de que ela será abolida quando da volta do Senhor. Não haverá mais morte. Jesus, ele é o princípio daqueles que dormem. Ou seja, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a morte não é um adversário, apesar que muitos ainda podem achar que seja. E o diabo? O diabo, sim, ele é nosso adversário, claro que é. Sabemos disso, né? Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação,
e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. O diabo, ele é acusador, ele acusa dia e noite, mas ele acusa quando ele encontra motivos para acusar. Quando nós damos essa munição para que ele possa nos acusar. Nós é que facilitamos a vida do diabo, tá? Outro adversário que poderíamos pensar, o mundo. O mundo é contra nós. O mundo é contra nós. Por que o mundo é contra nós? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no quê? No maligno. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos iludirmos quanto a essa verdade. Não podemos achar que o mundo não é contra nós, porque é sim. O mundo, no contexto de pecado, ele é contra nós sim. Os seus conceitos, os seus valores, né, encontram-se corrompidos pelo pecado. E isso, assim, de tal maneira, né, isso deve nos trazer, né, a uma condição, né, de uma oposição a essas convicções do mundo. A igreja, ela tem que se opor efetivamente contra as convicções do mundo. As nossas convicções são diferentes. Então, mesmo com tantos adversários, a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui em Romanos que nós podemos ficar tranquilos. Porque nós temos o Senhor ao nosso lado sempre, o tempo todo. Ele é a nosso favor. E aqui, né, no caso aqui em Romanos 8, no verso 31, a situação aqui considerada é aquela que Deus é por nós. Porque foi isso que nós lemos, não é? Se Deus é por nós, que adversário será contra nós? Quem será contra nós? Aí um outro aspecto, né? Ele vela pela sua obra. Por isso ninguém pode ser contra nós. Lá em Filipenses 1,6, Paulo vai dizer: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, entenda bem, a obra que Deus começa, Ele não deixa pela metade, Ele completa. A obra que o Senhor realiza em nós é uma obra completa. Ele não interrompe, Ele não para, certo? Ela é completa. Ele não nos abandona à nossa própria sorte, né? Durante o nosso processo de santificação. Porque nós somos chamados o tempo todo a buscarmos a santificação. Mas essa santificação, nós não conseguimos ela sozinhos. Não temos condição nenhuma para isso. Mas nós temos aquele que é a garantia de conseguirmos, que é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que caminha conosco, o Espírito Santo que nos aconselha, o Espírito Santo que nos orienta, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Então, Ele é a garantia de que no processo de santificação que nós caminhamos, nós conseguimos atingir a estatura de varão perfeito que a Bíblia fala. E essa estatura de varão perfeito não é aqui na terra, ser o santo que anda na terra, não. Mas é na plenitude da glória do Senhor, onde seremos transformados à figura perfeita como nosso Senhor é. Nós começamos aqui e terminamos na eternidade, né? Então, os nascidos de novo, né? Aos nascidos de novo. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar sempre. Porque a gente pode falar, né, já pensamos, né, no contexto do Brasil evangélico que estamos nos tornando, né? Eu falei isso da última vez que eu estive aqui, evangélico nominal, mas não praticante. Praticante que eu digo no sentido de uma vida, né, de uma vida realmente que faça diferença ao nome. Nesse contexto, nascer de novo é diferente do que simplesmente se converter. Nascido de novo, né, é aquele que realmente entende os propósitos de Deus. E aos nascidos de novo, Ele nos concede graça para permanecermos em sua presença. E se em algum momento falharmos, nós que somos nascidos de novo, se em algum momento falharmos, porque continuamos sendo humanos, né, os nossos pecados não anularão a graça dele sobre nós, porque Ele nos resgatará quantas vezes for necessário. Porque Ele é por nós.
É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Ele é por nós. Então, nós temos a plena convicção e a segurança de que nenhum adversário poderá se opor a nós. Então, junto ao segundo ponto, nós vivemos a plenitude da segurança em Cristo, tendo a certeza do auxílio de Cristo. Tendo a certeza desse auxílio. Lá no verso 33, 34 que nós lemos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí a gente pensa, né, então, como ele nos auxilia? Como nós lemos aqui, por meio da sua obra justificadora, que nós lemos no verso 33. E é aquilo, né, que nós temos dito em outras ocasiões, né? A salvação, ela é um ato total de Deus em nosso favor. Total. É um presente que nós recebemos, que nós ganhamos, né? Qual é a nossa participação? O que cabe a nós? Cabe ao homem aceitar o presente. Querer o presente. Você pode receber um presente de alguém e recusar o presente, não pode? Você não é livre para isso? O que acontece então é isso. O homem recusa o presente de Deus, o presente da salvação. Cristo nos justifica ao fazê-lo. Quando nós aceitamos o presente, ele nos justifica da culpa do pecado e não há como voltarmos a um estado de culpa diante do Senhor. Nascidos de novo, justificados pelo Senhor, não há como voltar à condição do pecado sem perdão. Somos justificados, ou seja, a justiça se cumpre em Jesus. Aquela justiça que deveria nos condenar, porque estaríamos irremediavelmente perdidos, ela se cumpre em Jesus. Então nós somos justificados por Ele. O nosso débito, a nossa dívida já foi paga. Cristo mesmo pagou com o seu ministério, sofrendo, obedecendo e morrendo em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, nós não devemos mais nada. E Ele nos auxiliou, nos resgatou, nos concedendo a salvação e continua nos auxiliando até hoje na nossa caminhada cristã. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho para caminhar. Você não está sozinho para enfrentar as dificuldades do mundo. O Senhor está contigo o tempo todo, é promessa dEle. Então, nós temos Ele conosco e Ele nos justifica. E Ele também nos auxilia por meio da sua intercessão, que nós lemos aqui no verso 34. O que dizer, né, com intercede por nós? Como assim Jesus intercede por nós, né? A obra de Cristo, ela diz respeito a todo o seu ministério em nosso favor, todo, né? E o texto aqui aborda-se uma questão judicial de Ele ter pago o preço da nossa salvação. Isso é uma questão jurídica, tá? Ele pagou a nossa dívida. Diante de uma condenação, Ele assumiu a culpa em nosso lugar, tá? E há também o aspecto relativo à nossa santificação, porque Hebreus vai dizer o seguinte, lá no verso 4 e 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E Hebreus 2,18, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então saibam, meu irmão e minha irmã, né, que Cristo Ele estará a lhe socorrer no momento da sua tentação. Tá? Somos tentados, mas Ele estará pronto a nos socorrer, e Ele ainda intercede por nós nas coisas concernentes a Deus, porque esse é o papel do sumo sacerdote. O que nós temos estudado na EBD esse período todo, né? Do sacerdócio de Cristo segundo a ordem ou seja, o sacerdócio pleno. A figura do sacerdote, né? O sacerdote da ordem de Arão era o quê? Interceder pelo povo, pelos pecados do povo.
apresentar a Deus os pecados do povo e trazer, né, para o povo as penitências que deveriam ser feitas. E aí Jesus, ele é esse sumo sacerdote que o tempo todo está intercedendo por nós. Isso faz parte do ofício do sacerdote. Então, Jesus, ele intercede por nós o tempo todo. E ele vai confirmar isso, né, lá em João 17, 20 e 21, onde ele ora pelos seus discípulos e por aqueles que viriam no futuro crer nele, ou seja, nós. Lá no Evangelho de João, ele já está orando por você aqui. Porque olha o que diz o texto. Minha oração não é apenas por eles, meus discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele já orava por você, Rosane. Ele já orava por você, Alcides. Ele já orava por mim. Por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus já intercedia por nós desde o momento do seu ministério. Temos a nosso favor um sumo sacerdote perfeito, e ele de fato é merecedor de todas as dádivas do Pai. A sua oração é eficaz, né? E ele mesmo disse que o Pai sempre o ouve e sempre responde a sua oração. Ele vai dizer isso lá também em João, no capítulo 11, versos 41 e 42. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes, para que saibam que eu tenho intimidade contigo, para que saibam que quando eu falo contigo, tu me ouves e tu está pronto a atender. Então, nós podemos ter certeza que Jesus intercede por nós o tempo todo, e nós temos o auxílio de Jesus sempre e para sempre. Então, nós vivemos a plenitude da segurança em Cristo, no terceiro ponto, tendo a certeza que sofrimento algum nos separará do amor de Cristo. Sofrimento algum. Porque Romanos 8, que nós lemos, 35 e 37, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí, vamos prestar atenção aqui. Verso 37. Porém, somos mais que vencedores. O grande problema desse verso aqui é que no mundo que nós vivemos hoje, no nosso evangeliquez de hoje em dia, né, isso soa como uma mensagem triunfalista e materialista. Muitas pessoas querem fazer uso dessa expressão mais que vencedores para afirmar que o cristão é mais que vencedor em termos financeiros, que prosperará sempre, né, que sempre obterá vitórias, que conquistará o seu status social. Só que o texto, porém, ele está nos falando de uma vitória em meio às circunstâncias e ao sofrimento. Esse texto não está nos dizendo que nós somos mais do que vencedores porque o Senhor nos livra do sofrimento. Não está dizendo isso de maneira nenhuma, tá? Mas ele nos diz que nós somos vencedores mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo diante das circunstâncias adversas. As nossas lutas, os nossos sofrimentos, né, eles devem ser vistos como assim uma prova da nossa união com Cristo, e não um motivo para duvidarmos do seu amor. Porque quantas pessoas diante de um sofrimento acham que Deus não se importa, acham que Deus não os ama, alguns até rejeitam Deus diante de uma situação de sofrimento que passam. Deus usa, inclusive, as nossas experiências mais dolorosas que temos na vida, né, a fim de nos preparar para o serviço. Pode ter certeza, talvez uma dor que você tenha passado, um sofrimento tão grande que você tenha passado,
Deus está te preparando para algo. E, de repente, você vai ser bênção na vida de alguém com base na experiência do sofrimento que você teve. Deus não deixa nada incompleto. Deus não faz com que as coisas aconteçam simplesmente por acaso. Em tudo há um propósito de Deus na nossa vida. Deus não promete que o sofrimento não vai nos afligir, mas sim que não vai nos separar do amor de Cristo. Então eu posso passar por qualquer coisa, mas isso jamais irá me separar do amor de Cristo. A promessa é o que o Senhor fará com que cada uma dessas agonias, né, ou circunstâncias que passamos, se tornem em instrumento da sua vontade para conosco. Nós temos que estar abertos a entender isso, tá? A nossa esperança está firmada no amor de Deus, sob quem está toda a criação. Então, nós podemos afirmar que nós somos, sim, mais do que vencedores, mas somos mais vencedores em Cristo, e a palavra nos atesta isso, diante de qualquer circunstância. A palavra nos atesta, por exemplo, lá em João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Nele, só nele nós temos paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma que ele venceu, nós venceremos. 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é garantia que nós temos. Também em 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem vence o mundo, senão aquele que nasceu de novo? Nós somos chamados a vencer, sim. A vencermos no contexto de uma vida plena com o nosso Deus. Então, nós vivemos a plenitude da segurança em Cristo, já no 4º ponto, com a certeza de que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Romanos 8, 38 e 39, vamos ler de novo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nenhuma realidade da existência poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma. Nem a morte, nem a vida. Isso aqui aponta, aqui nós temos uma alusão à crise da morte e às calamidades da vida. Quantas vezes entramos em crises, né? Quando nos deparamos com essas coisas. Isso aqui também aponta, quando diz que nem os anjos, nem os principados, tá? Isso faz uma referência a todos os agentes espirituais e sobre-humanos, sejam eles bons ou maus. Nenhum deles é capaz de nos separar do amor de Deus. Nenhuma criatura, nem mesmo Satanás. Entenda bem o que eu vou te dizer, tá? Lá em João 10, 27 a 30, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida, a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém, entendeu isso? Ninguém, nem o capeta, ou lapeta, como diz o pastor Arildo, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar ninguém, e eu e o Pai somos um. Portanto, meu irmão, minha irmã, você está seguro nas mãos de Deus e o maligno não pode lhe tocar. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Ele pode até lhe sugestionar. Ele pode até tentar te enganar, porque ele é enganador e é o quê? Pai da
Mentira. Esse é o papel dele. Assim ele é, certo? Ele pode ficar ali espreitando, fica observando as brechas que de repente você vai deixar, para ele tentar entrar e bagunçar com você, tá? Mas você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é dele. Você é de Deus. Então, o que você tem que fazer? De maneira nenhuma, não troque ideia, não jogue conversa fora, não fique fazendo joguinhos, não brinque nem se divirta, não saia para jantar ou festejar, não aceite sugestão, não faça nada com o diabo. Não dê legalidade a ele na sua vida. Se é do diabo, não participe, se afaste, tá? Viva de acordo com tão grande amor que você recebeu e valorize essa relação com o Senhor. Não dê espaço para o diabo querer ter relacionamento com você. O seu relacionamento é com o Senhor e somente com Ele. Caminhando, irmão, já para a conclusão, absolutamente nada pode frustrar o propósito de Deus ou invalidar a sua graça redentora sobre nós. Nada. É a garantia que nós temos no texto que nós lemos, que nada anula a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que nos lembrar o tempo todo que Ele é por nós, ao ponto de que não poupou o seu próprio Filho em nosso favor. Olha o quanto que Ele é por nós, olha o quanto que Ele nos ama. Ele não poupou o seu próprio Filho em favor nosso. Ele não foi capaz de liberar Jesus, e Jesus pediu, né? Se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Por amor a nós, ele fez isso, né? Então, igualmente, ninguém pode acusar e condenar os benditos do Senhor, pois eles já os justificou por meio de Cristo. E Mateus 25, 34 vai dizer: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você é bendito do Senhor, o reino dele está preparado para você, desde a fundação do mundo. Tá? O nosso amor, somos humanos, o nosso amor ele pode até ser falho. Tá? Podemos cometer falhos, podemos ser inconstantes, né? Mas o amor de Deus por nós não é. O amor de Deus é inabalável. E o amor de Deus não está condicionado ao teor, à profundidade, ao tamanho do nosso amor. Porque Deus nos ama, e a Bíblia fala, mesmo quando ainda éramos pecadores. Ou seja, mesmo antes que começássemos a amá-lo, Ele já nos amava. Ele nos ama desde sempre. Então, o amor de Deus, ele é inabalável. Ele não está condicionado àquilo que eu sou, àquilo que eu faço ou deixo de fazer. Simplesmente Ele me ama. Simplesmente Ele te ama. O amor de Deus não está condicionado à minha posição social, religiosa. Não. Deus simplesmente me ama. E Ele me ama porque Ele me criou. E Ele me ama porque Ele não sabe ser outra coisa e não sabe fazer outra coisa se não amar, porque Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é o amor. Todo o amor que existe, se o ser humano é capaz de amar, ele é capaz de amar porque herdou isso de Deus. Porque Deus é amor desde sempre e sempre será. Por isso, temos a convicção mediante a sua palavra. É a palavra que nos dá essa garantia, que nos dá essa convicção, né? E diante dessa palavra nós podemos sim afirmar com todas as letras e nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Ninguém te coloque uma ponta de dúvida que seja. Muito menos que o inimigo tente lançar essa dúvida no seu coração. Nunca duvide de que nada poderá te separar do amor de Deus. Nós temos a garantia no Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque com tão grande amor, ó Deus, Tu nos resgatou, Pai. A Tua palavra fala, ó Deus,
de que Tu nos amava, mesmo antes, ó Deus, da fundação do mundo, Tu já nos amava. E nós somos limitados, Pai, nós somos humanos, é difícil, ó Deus, para nós compreendermos, ó Deus, tão grande amor, Pai. Nós não conseguimos compreender, mas que bom que nós podemos sentir, Pai. Nós podemos sentir o Teu amor para conosco, nós podemos atestar, ó Deus, na Tua palavra, que é Tua, que é verdadeira, os aspectos desse amor, e nós temos, ó Deus, esse amor a nos conduzir, ó Deus. E que bom saber, ó Deus, que nada pode nos separar do Teu amor, ó Deus. Nada pode separar do Teu amor aqueles que nasceram de novo, nasceram porque entenderam, porque se renderam ao Seu amor. Então, muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor é nas nossas vidas. E eu te peço, ó Deus, fala, ó Deus, ao coração dos meus irmãos, ó Deus. Se alguém tem alguma dúvida, Senhor, encha de convicção, de certeza, ó Deus, de alegria, ó Deus, por fazer parte, ó Deus, fazer parte da Tua família, por poder experimentar o Teu amor sempre. E continua falando, ó Deus, aos nossos corações. Tu tens liberdade para isso, Santo Espírito de Deus. Nos conduz ao centro da Tua vontade. Nós temos a plena confiança de que Tu sempre estará conosco. A Tua palavra nos dá certeza. E eu te agradeço pela garantia que temos no Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.